E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, Carol. Beleza? Tava sem microfone. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem, Carol? Tudo. Show de bola. Bom dia, bom dia. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Senhores. Tudo. Hoje eu quero ir sem vídeo um pouquinho, tá meio ruim a conexão. Tá certo. O fenômeno do 1 minuto aqui, Carol. Fico olhando a ampulheta aqui. É. E a gente achando que já tá atrasado, né? Pós-pandemia, né? É. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, João. Edu tá ficando com a barba mais dia, branca, pessoal. hein, irmão. Tem jeito não, cara. Tem pra onde correr, não. Cada hora que eu olho no Isso. espelho parece um tufo branco, cara. Não tem jeito. É verdade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ricardo. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Fala aí, Jardim. Bom Bom dia, Jorge. dia. Bom dia, Jorge. Já vamos começar às 11 dia. horas. Só para você ter todo o tempo. Não, dá mais um minutinho até 11h02 aí pro pessoal acabar de entrar, a gente já larga aqui. Essa questão de Vamos. tempo, né, de apresentação é complicado de se É. medir. Por isso que eu começo às Vamos 11 lá. horas, senão um minutinho faz diferença. Bom dia. Bom dia. Deixa eu começar compartilhando aqui. E Bom dia. 11h02 a gente dá o start. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já tá com uma casa bonita agora, né? Mas, ó.
Marzão lá atrás, ó. É, Eu mudei recentemente. visão. Mudei Pô, recentemente. tô vendo. Bom, pessoal, vamos começar aí, cara, 11:02, para a gente não Fica, perder muito tempo. fica à vontade, Ale. Hoje é tudo com você. Beleza. Aí alguém, se puder, né, se tiver a mão levantada e puder me dar um alô, né, porque eu projetando a tela aqui em modo apresentação a gente não vê, beleza? Pode deixar que eu te ajudo. Então tá bom, pessoal. Bom dia a todos. Vamos falar hoje aí de novas tecnologias e aplicações em operadoras de saúde. A minha ideia com vocês é fazer na verdade o Paulo, né, sem a gente até combinar, fez uma introdução ao assunto que está encaixando justamente no que eu vou falar aqui com vocês hoje. Então eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui sobre IA, falar um pouquinho mais, trazer algumas apresentações aqui externas para vocês, e mais à frente a gente vai fazer até alguns testes, demonstrações aqui de uso dessas tecnologias, e por fim, quer dizer, por fim não, mais para o final, a gente fala de alguns insights para a nossa empresa, para o nosso mercado, e no final eu trago alguns keynotes também para fechar e trazer algumas reflexões aí bacanas para a gente sobre o tema, tá? Então aqui é uma visão do Gartner, né, referente ao ano passado, de potenciais ferramentas, metodologias, que venham a ganhar espaço no mercado de TI. Então eu destaquei só algumas aqui, tá? Nuvem para AR vai permitir criar a colaboração para criar novas experiências em AR, né, realidade aumentada. Então, isso vai potencializar o que já existe hoje em relação à realidade aumentada. Tecnologias de gráficos são para conexões entre pontos de dados, isso quando você tem, você não está na mesma base, certo? A gente não está falando, obviamente, dentro de um BI e tal, mas de gráficos realmente que não tem conexão entre si, você vai ter ferramentas que vão começar a relacionar gráficos diferentes, mas para trazer insights e informações. Low Code Application a gente já tem, já é relativamente até antigo, mas elas estão se potencializando cada vez mais. É óbvio que elas têm um nicho muito específico, muito particular, principalmente empresas em que você tem os citizen developers, né? São às vezes aqueles usuários e tal que têm um pouco de lógica, têm um pouco de conhecimento. Essas ferramentas vão ajudar a alavancar um pouquinho essas empresas. Nada em larga escala, a gente vai ver mais à frente o que para desenvolvimento propriamente dito vai acontecer. Aqui é só uma outra, para um outro público, né, diferente. Espaços inteligentes de trabalho, semelhante aí ao que a gente tem já em casas inteligentes, vão ter, a gente espera também um boom de espaços inteligentes até corporativos, né? Assistentes virtuais avançados também já é algo que acontece hoje, mas com o avanço de inteligência artificial, eles estão ficando cada vez mais avançados para trabalhar com predição, etc., ali em tempo real junto com o usuário. E aí Augmented Software Engineering, que é a inteligência artificial e machine learning ajudando os próprios engenheiros de softwares. Então, é uma evolução para quem já trabalha em cima de evolução de softwares novos, é uma capacidade muito maior para quem já trabalha com todo o desenvolvimento de soluções. Aqui, acho que todo mundo acho que está ouvindo demais falar sobre inteligência artificial, então, se a gente vê aí, faz pesquisas nos mecanismos aí tradicionais, a gente vai ver muita gente falando, inclusive a Forbes, destacando o que a gente deve entender em relação ao IA, o impacto que isso vai causar na sociedade é enorme, tá? É enorme. A gente ainda está aí tá engatinhando, digamos assim, ainda em relação ao impacto que vai causar na sociedade. Claro que em janeiro, com o lançamento do ChatGPT, acho que foi o grande marco, né? Acho que grande assim, caramba, e agora, né? Fez todo mundo parar para prestar atenção. Mas a gente tem aí executivos imaginando que a revolução que vai ser causada com o uso e a acessibilidade da IA, ela vai ser mais até do que a invenção do fogo, da eletricidade, tá?
E aí, falando nisso, a gente tem, inclusive, já funções específicas para lidar com isso sendo criadas, sendo divulgadas, né? Tal do engenheiro de prompt. Agora, eu diria que é meio que a nova febre, acho que do mercado, é o engenheiro de prompt. É o cara que vai saber fazer as perguntas certas para a IA, que vai poder puxar realmente todo o potencial das máquinas e dos robôs que a gente vai ter, né, a relação com a inteligência artificial. Aqui eu começo a trazer alguns cases, alguns depoimentos, né, de profissionais gabaritados e referências no assunto. Então vou trazer primeiro aqui um videozinho, um trechinho do pessoal da HDI Brasil no podcast. O som tá para vocês aí, Então, as não tá, pessoal? tecnologias de inteligência artificial, inteligência generativa, etc., elas são, todo mundo já sabe, são antigas, da década de 60. O que a gente teve agora foi um grande aumento na capacidade computacional. Então, o que nós estamos vendo não é uma revolução tecnológica, mas uma revolução de processamento em tempo real. O ChatGPT custa $700 mil por dia para rodar. Então, essa conta uma hora vai chegar para nós. Então, o que eu gosto de comentar? Se você vai ler a base, você vê que o que a gente está vivendo hoje não é muito diferente do que se via lá atrás. Do IA assumindo funções, o IA tomando decisões, escolhendo caminhos. Então, eu acho que a representação da IA generativa, seja o Bard ou o ChatGPT, Google, depois se quiser mandar uns créditos lá, que eu falei Bard, lembra do papai. Mas elas duas, o que elas estão... Que susto, hein, que eles tomaram, hein? Isso que é tapa. Devolveram o tapa. Ontem teve o Google I.O. lá e foi bem interessante. Legal. E o que eu vejo nesse contexto? O ChatGPT, ele é hoje uma grande ferramenta que todo mundo está testando. Então, é um martelo, a gente está testando ele para bater prego, para bater parafuso, tem hora que ele não é muito efetivo, tem hora que ele é. Então, ele está começando a abrir portas para uma jornada. Eu acho que a gente teve o fogo, a roda, né, evolução, e agora a IA numa interface simplificada. Eu acho que essa é a grande revolução do ChatGPT, é a simplificação. Eu brinco que ele é o mouse da época da inteligência artificial. Ele facilita a relação do usuário. Então, eu acho que hoje, na minha visão, o ChatGPT está criando uma nova jornada. E eu falo para você, coisas que eu, há um ano atrás, precisei de apoios de cientistas de dados, da empresa, etc., para fazer, você faz no ChatGPT. Por exemplo, você quer tirar o sentimento de um feedback de um usuário da pesquisa de satisfação. Ele consegue te dar, coisas que eram bem mais complexas. Vou até falar um negócio. Primeira coisa que eu fiz, quantas vezes eu tive na minha operação de serviço, que eu tive muitas operações de serviço da empresa, nós terceirizávamos, e o pessoal demorava, às vezes, uma semana para escrever a pesquisa de satisfação. Sabe aquela coisa? Vamos fazer a pesquisa. Vamos fazer. Quais as perguntas? As escalas. Demorava, às vezes, assim, meses. Então, pessoal, só para ilustrar, né, aquilo que a gente veio falando. Então, esse caso da pesquisa de satisfação, quem está aqui na TI há mais tempo vai saber o que a gente está falando, né? Todo o conceito envolvendo as perguntas que a gente vai fazer e tal, é um debate tão longo que hoje em dia você chega, faz a pergunta certa para um chat GPT da vida, facilita demais a vida, né? Aqui a gente vai falar de agora, eu até fiz essa pergunta lá acho que era o Vladimir, né, o rapaz que apresentou para a gente semana passada. Achei até que ele ia trazer algo já voltado para a programação, e eu vou trazer aqui, até achei que era isso, a surpresa dele era essa, mas não era. Então vou trazer aqui para você alguns shortzinhos dessa disruptura que a gente está tendo no nosso universo, né, de programação, tá? So you want to be a front-end Tem as engineer at propagandas que eu Google? não tenho Go to prêmio, tá, front-end pessoal? Não expert? repara não, por favor. .io. Vou Pick a rapidinho. question. Ajuda demais. Adicionar debug. Opa, calma aí, isso é errado. Aqui, agora vai. E ele simplesmente mostra. E falha, pessoal. Ao vivo é complicado. Se der falha aqui, um minuto. Esse aqui é o primeiro. Estão revolucionando a forma de gerar código. Pois é, mas dessa vez o GitHub Copilot X deu um passo muito grande ao que já tínhamos visto. Essa nova ferramenta é uma implementação direta ao GPT-4, utilizado em ferramentas como o ChatGPT, que já mostramos aqui no canal nesse vídeo, onde criamos 5 aplicações consumindo a API do ChatGPT, e também nesse outro, onde testamos o ChatGPT na geração, correção e até explicação de código. E por
Por mais que você já esteja meio que farto de todas essas novidades sobre IA conversacional, nós reforçamos o aviso. É melhor você se acostumar, pois a forma como vamos trabalhar com códigos daqui para frente já mudou e vamos te provar com números nesse vídeo. Quanto mais rápido nos adaptarmos a essas ferramentas, mais estaremos aptos a tirar o máximo de proveito com mais produtividade e assertividade. É um caminho sem volta. Mas antes de começarmos, me diz aqui nos comentários. Então, galera, aqui eu vou começar a trazer alguns exemplos para, né, não colocar o vídeo inteiro. Então, depois até eu vou passar esse material para vocês e tal. Quem tiver curiosidade pode acompanhar essas referências um pouco melhor. Vamos dar uma olhada aí no que ele tem de exemplo prático. Decisão também impressionante. Se a gente vier, por exemplo, olha, aqui para escrever uma SQL em Go, ele escreve só o nome da função, o que ele quer aqui, tipo um sumário da categoria, e ele já gera aqui toda a estrutura, toda a lógica e também uma query. Aqui, por exemplo, também para determinar o sentimento de um texto, se ele é positivo, e usa um web service. Ele escreve aqui só o nome da função e o texto. Através do próprio comentário, ele já consegue trazer ali o código, né? O código fazendo o uso de uma API, e ele pegou a API e a gente até olhou se essa API existe realmente. Você vê que ele vai atrás do que está disponível na web. Olha esse também que é legal, ó, em Python. Ele pega para você separar, né, para você splitar despesas, por exemplo. E ele vem nesse formato, ó, despesas com data, o valor e a moeda. Tá vendo? Esse é um exemplo da string. Então, isso tudo ele escreveu nos comentários. E aí ele quer dividir isso em data, valor e moeda, ignorar o que começa com o tralha, e ele também fazer a conversão de data usando datetime. Então você vê que rapidamente também ele criou um dict, fez o for, fez o split, ignorou a linha que teria, né, se tiver alguma linha com o tralha, e fez aqui a conversão da data. Então, bem impressionante. E olha como ele funciona aqui também, olha, nesse caso, no Go, olha, para pegar o tempo de execução em segundos. Coloca aqui a estrutura aqui da... Mais um exemplo aqui, pessoal. Mais um takezinho no vídeo. What's up? Hi, Jira. We brought you here to... Você adaptar o seu código. E mesmo que você peça coisas que você ainda não conhece direito, né? Pegar os tweets de uma conta, olha só. Você vem aqui, começa a escrever a sua estrutura e ele responde aqui já com os dados da API. E isso você pode fazer, olha só, a mesma lógica em várias linguagens diferentes. Nesse caso aqui, Python, Ruby, TypeScript e Go. Além do GitHub Copilot, existe também o GitHub Copilot Labs, que também já mostramos aqui no canal. Com o Copilot Labs, temos a possibilidade de testar funcionalidades experimentais que também ajudam demais no processo de desenvolvimento. E aí, testes, galera. Testes automatizados, né? Um grande sofrimento aqui da nossa área. É o Test Pilot, que faz parte do GitHub Copilot Labs. É justamente para criar o código ou o teste de códigos já existentes. Então, se você faz aquela modificação, não quer criar o teste, ele gera o teste para você. Olha como é que funciona. Ó. Ele tem aqui um teste sugerido. Você, a partir de um código, ele gera o teste, você roda o teste para saber se ele está de acordo ou não e vai para a galera. Não tem mais desculpa agora para deixar tudo sem teste. Tudo que vimos aqui são funcionalidades que estarão muito... Produtividade, galera. Como é que é a produtividade, né, usando essa ferramenta? Será que no mundo real essas ferramentas estão fazendo a diferença? O GitHub já tem essa resposta. Eles fizeram uma pesquisa e já constataram o quanto mais produtivos e rápidos os devs ficam usando a ferramenta. Só para a gente começar a falar de números, 74% das pessoas que estão utilizando o GitHub Copilot disseram que estão mais focados e mais satisfeitos trabalhando. 88% das pessoas se sentem mais produtivas. E 96% são mais rápidos com tarefas repetitivas. Mas tem mais. Eles usaram mais de 2.000 usuários utilizando o Copilot. É óbvio que é difícil mensurar produtividade de desenvolvimento, de codificação, porque cada um tem uma forma de medir isso. Então tem que ser feito de forma holística.
E velocidade, né, galera? Outro parâmetro. Mas não tem jeito. Eles também falam sobre velocidade de entrega e a gente não pode negar, né? Num teste que eles fizeram, perguntando, na verdade, colocando como desafios de tarefa, escrever um web server em JavaScript. 45 pessoas usaram o GitHub Copilot e 50 não usaram. 78% que usaram finalizaram a tarefa, 70% não, desses 50, né? E os que usaram o GitHub Copilot executaram a tarefa em 1 hora e 11 minutos em média. Quem não utilizou, 2 horas e 41 minutos. Não tem jeito, né? Deram a mesma tarefa, não tem como a gente não balancear Certo, pessoal. Então, você vê, acho que talvez aí na cabeça de vocês, né, que estão vendo, principalmente a galera mais de desenvolvimento, onde isso se aplica um pouco mais, vê que é uma nova porta se abrindo, um novo mundo se abrindo para a gente, à medida que a gente já se aprimorou em conhecer as linguagens, as sintaxes, os comandos, os frameworks. Mais uma novidade que vem por aí que eu acho que vai alavancar demais quem tiver o domínio, né, dessas ferramentas. A gente acabou de ver tanto produtividade, velocidade, possibilidade de teste automatizado, né, uma infinidade de oportunidades que a gente tem com esse avanço. A administração de um negócio faz com que você tenha que usar várias ferramentas diferentes. No entanto, ficar... Agora no GitHub Copilot X não tem jeito. A coisa mudou de figura. Tem muita coisa que está parecida com o que tem no Labs, né? Mas a grande sacada foi colocar realmente uma área para você fazer perguntas e conversar. Então, por exemplo, aqui logo na home aqui, eles têm aquele exemplo de passear as despesas que a gente mostrou, mas a gente quer criar testes de unidade para isso. Então, ele simplesmente escreve, write a set of unit test functions for the selected code. E aí ele faz toda a lógica de criação de testes, nesse caso em Python. Ou seja, você pediu educadamente e ele respondeu, com todo o código. Bom, esse é o vídeo de apresentação, para mostrar. E aí a gente tem mais recursos, a coisa não para, né? Quando a gente acha que realmente a coisa está... A que está ali dentro. CodeBrushes com certeza vai fazer muito sucesso. Já está em prototipação, dá para usar. Você tem aqui um código, um ternário aqui gigante, e eu quero, na verdade, ver qual seria o código original, né? Então eu posso vir com a minha varinha e ele simplesmente mostra aqui o que é esse código em if-else, né? Aqui, por exemplo, tem um TypeScript e eu quero adicionar tipos aqui, né? Aqui, ó. Então, ele pode vir aqui e automaticamente adicionar, corrigir bug. Realmente uma varinha mágica essa daí. E esse aqui também ajuda demais. Adicionar debug dentro do código, para a gente saber o que está fazendo, né? Olha. Nossa, que lindo. Lindo. Se depois clicar e ele sumir ainda com debug, fica perfeito. Nesse caso aqui, tornar o código mais robusto para trabalhar em outros navegadores. Isso também ajuda demais quem é front-end. E aí esse aqui também eu achei interessante, mas não sei se eu usaria, é você usar voz para programar. Pode ser realmente interessante para pessoas que têm limitações físicas. Sim. Eu acho que aí sim vai ser uma excelente ferramenta. Olha lá, vê se vocês conseguem ouvir, ó. Get Titanic CSV data from the web. Clean records from Titanic data where age is null. Fill null values of column fair with average column values. Drop duplicates from the frame Titanic data. Hey GitHub, new line. Plot line graph of age versus fair. Bom, isso foi só para dar um gostinho mesmo, tá? Né, quando fazendo essas pesquisas, tá? Quando você olha, você se depara com esse tipo de ferramenta, você fala, caramba, realmente é completamente diferente do que a gente, né, nossa geração aqui participou, né, em faculdades. A forma, acho que até de pensar, né, no que a gente vai executar muda completamente. Então, são as evoluções, adaptações que a gente tem que fazer para acompanhar, né, toda essa velocidade. E quando a gente fala olhando para o negócio, né, aqui a gente falou muito de programação, nossa praia e tal, mas e o negócio? Como é que o negócio está em relação à inteligência artificial? O que está vindo por aí em termos de novidades para a inteligência artificial aplicada mais a negócios em geral? Trazer aqui para vocês essa novidade da Microsoft, tá?
importante, tá, pessoal? E ele fala o seguinte: o que é o Copilot? Ele não é só integrar o ChatGPT ao Office. Isso é um ponto bacana da gente discutir aqui. Então, ele explica o Copilot como 3 grandes blocos que somados viram o Copilot. O primeiro grande bloco é a ferramenta de produtividade, ou são as ferramentas de produtividade, como Word, PowerPoint, Excel, Teams, dentre todas as outras que a Microsoft tem. A segunda é o que ele chama do Microsoft Graph, que na verdade são todos os seus dados que estão ali dentro da nuvem da Microsoft. Então, quando você usa os serviços de produtividade da Microsoft, está usando o e-mail, está usando o Office, está usando o Teams, ele guarda dados, ele processa dados de tudo que você está fazendo, e isso é específico da tua organização. Então, esse é o Microsoft Graph que ele chama. E aí, o terceiro pedaço desse grande produto que é o Copilot é o modelo de linguagem natural, o tal do LLM, que faz todo o processamento da nossa linguagem natural para conseguir extrair informações através das plataformas de produtividade usando os teus dados. Então, o Copilot é uma combinação desses 3 pedaços e não só conectar o ChatGPT ou o GPT-3, GPT-4 dentro da plataforma. Certo, pessoal? Então vamos ver aqui alguns casos práticos que ainda essa ferramenta ainda não está liberada, tá? Está em processo de, Mas vamos ver isso funcionando na prática. And Copilot goes to work, finding the right words and searching my OneDrive for the best photos. In seconds, Copilot generates a beautiful presentation with memories, accomplishments, and advice for the future. I can add my own personal touches to it, and Copilot will be at my side. Now, let's look at this slide. I'm really happy with the design, but Copilot didn't quite have what it needed, so I'm going to rework the text. I can then ask Copilot to make it more concise and add images. Okay, now that looks great. E olha que interessante, né? Então ele criou uma versão inicial, algumas coisas estavam muito legais, mas tinha um pedaço que não estava tão bom. Então você, como piloto da ferramenta, você vai lá, altera esse texto e pede só para ele fazer um resumo, para ele deixar mais conciso. Então é nesse momento que a gente entende a distinção do piloto automático para o copiloto. Você continua sendo piloto, mas agora você tem um copiloto que te ajuda a acelerar esse processo de criação. Então a gente viu que rapidinho eu construí o esqueleto do que é uma apresentação. Bom, isso a gente chegou a ver na apresentação passada, né, com o Vladimir, e agora a gente vai ter na verdade, uma corrida, né, por essas ferramentas. Tem a Gama, que foi a que ele até usou, eu achei até que uma outra, mas essa outra você não consegue usar de graça, só se você pagar um plano. Se usa de graça, ela seria como um Canva, a versão free da ferramenta. Mas a versão com IA embutida, tem que pagar um valor e tal. A Gama a gente começa ali com 600 créditos, né? Não tive tempo aqui de fazer uma simulação legal nela. Até pensei em fazer essa apresentação usando a Gama, mas fui aqui na curadoria de conteúdo, deixei os testes da apresentação para depois. Importante esse ponto aqui. Então ela pegou uma base de dados. Que algum dos fatores tivesse mudado. Então vamos dar uma olhada como é que eles fazem isso. Contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now, you want to dig deeper and ask a follow-up question. Copilot not only answers your question, it creates a simple model of the scenario. And it even asks you if you want to learn more about what it did with a step-by-step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot turned a sea of data into clear insights and actions. Bom, aqui ele fez exatamente o que a gente falou alguns segundos atrás. Então, ele gerou um segundo cenário. Se vocês olharem aqui, a gente tem um segundo cenário. E ele montou um gráfico de como é que teria sido caso essas premissas tivessem mudado. Então, ele consegue te ajudar, inclusive, não só a executar tarefas mais rápido, mas a pensar em coisas que talvez você não tinha visto ou que você não conseguiu enxergar ali numa análise mais rasa ou mais rápida dos dados. Então, pensa que é uma inteligência artificial que consegue olhar para isso, olhar para um conjunto de dados muito maior do que um ser humano. Então, pessoal, imagine a gente habilitando a nossa controladoria, nossa área financeira, com informações nesse nível. Nossa área de produtos, né, com apoiar a criação de novos produtos baseado em dados que a gente tem à disposição, talvez até dados mercadológicos. Acho que o nosso desafio está muito nesse, entender que como a gente consegue levar para o negócio esse tipo de inovação. É claro que no final, talvez o end user possam ser usuários experientes da área de negócio, especialistas, né? Mas
Se para a gente que já é da área de TI, área muito analítica, área muito cartesiana, que está acostumada com lógica, né? Está acostumada com esse viés todo, para a gente já vai ser uma novidade falar com a inteligência artificial, perguntas certas. Você imagina para as áreas de negócio. Então, eu diria que é um caminho enorme que está se abrindo aí à nossa frente, né? A gente fala muito de ChatGPT, foi acho que o grande boom aí de mídia, né, desse ano aí falando de tecnologia, mas a gente tem outras que estão por aí, já tem a Midjourney que roda, o Bard que vem aí, vai ser a nova plataforma de buscas do Google. Aqui no Brasil ela ainda não está ativa, por questões, pelo que eu vi, de governança de dados, LGPD, parece que tem algumas adequações que eles ainda terem que fazer, mas eu consegui fazer uma simulação com uma VPN aqui privada no celular. Instalei e tal, simulei que a gente estava lá nos Estados Unidos, consegui usar o Bard. Vou trazer aqui também para vocês uma demonstraçãozinha. Aqui no início, pessoal, né, uma das novidades que o Bard vai ter é criar criar imagens a partir de texto, né? Então, no primeiro exemplo que eu fiz ali, ele disse que ainda não pode fazer isso, porque essa versão ainda não foi liberada. Mas fiz um teste que eu vi na internet sobre você criar aquele jogo da cobrinha, né? Um jogo antigo. Ele criou para mim, tá? Aqui ele dá explicações, ele oferece links também, tá? Aqui eu estou pedindo para ele dar um fetch em registros de Twitter, então ele me dá aqui alguns exemplos também, tá? Para fazer isso, algumas formas de fazer isso, ó. Escolhi uma delas, trouxe aqui bonitinho. Ele tem realmente algumas vantagens em relação ao ChatGPT-4 que está rodando hoje. Ele coloca links para você se aprofundar, ele coloca as referências, que estão aqui embaixo, ó, tá vendo? As referências que ele usou até para dar o resultado. Então, ele já tem um certo avanço em algumas questões em relação ao ChatGPT. Beleza? Voltando aqui ao nosso material. Um outro interessante é um de imagens, né? Uma inteligência artificial específica para imagens, para criação de imagens. Eu fiz aqui né? Também era pago. Coloquei aqui uma graninha para fazer uns testes aqui até pessoais e tal, entender como é que funcionava. Tem aqui o histórico de simulações que eu fiz, né? Esse aqui foi até uma foto minha. Peguei a minha foto do Workplace e falei, pô, será que ele consegue fazer um quadro? Tipo uma imagem com, né, pintada a óleo, alguma coisa do tipo. Não deu certo, mas ele criou essas outras figuras aqui, supostamente derivadas da minha foto original, tá? Tentei fazer outros tipos de quadros. Esse aqui, por exemplo, é a gata da minha namorada, que é uma gata siamesa. Eu tentei fazer ela a feição da Mona Lisa, né? Falei, pô, tenta fazer uma gata siamesa no estilo da Mona Lisa, as variações que ele criou, né? Então são todas imagens aí que realmente aqui passando o mouse ele, né, diz, painting of Mona Lisa, with the face of a Siamese cat, in place of the Mona Lisa's original face. Então, essa foi a instrução que eu dei, tá? Então é realmente muito curioso você fazer os testes, você ter contato com essas plataformas e ver a capacidade dela, né? E aqui a gente começa a falar um pouquinho de saúde. Estamos na metade da apresentação, acho que está dentro do previsto. Então, esses aqui são, né, possibilidades que a gente tem dentro da área de operadora de saúde. Então, a gente vai tanto de atendimento ao cliente, gestão de dados e registros, processamento de sinistros e reembolsos. Aqui, inclusive, a gente está até falando sobre isso aqui hoje no dia a dia, né? Óbvio que longe de trazermos inteligência artificial para pagarmos melhor nossos reembolsos, evitar erros humanos, mas a gente sabe que tem muita tecnologia para isso. O próprio CR é uma tecnologia muito antiga, mas que teve a sua capacidade aumentada com as inovações que vieram depois. Então a gente sabe que é um processo também muito até um tanto quanto óbvio para a gente, mas por toda a questão de demandas de investimentos altos e tal, a gente não consegue implantar aqui, mas é algo que está no nosso norte, tá? A gente tem ainda algo bacana que a gente poderia fazer até na escolha da rede prestadora, né? Por que não escolhermos prestadores com base em critérios objetivos?
e não apenas nos critérios de relacionamento, né? Olhar para os prestadores e falar, poxa, por que eu tenho que escolher o prestador A, B ou C? Como é que está esse prestador? A ANS ela provê diversas informações relacionadas aos prestadores de atendimento e os prestadores de saúde. Por que não a gente, né, puxar esses dados, colocá-los a trabalho de uma inteligência que nos dê uma orientação de falar, poxa, esse aqui realmente é um que vai casar com o meu negócio, né? Acho que é algo que com certeza a gente também não faz hoje. Prevenção e gerenciamento de doenças é algo que a gente já fala há bastante tempo, desde que os wearables se tornaram acessíveis, né? Isso é muito claro para a gente começar a poder fazer isso. Processos internos operacionais e muita automação, né? A gente já tem aqui alguns processos de RPA, então eu diria até que no caso da Unimed Rio até um mato alto, como a gente fala, né? Ou seja, tem muito espaço para a gente poder minerar em termos de automação de processos internamente, tá? Então essas inovações, óbvio, né, podem ser aplicadas no desenvolvimento, trazendo pacote de terceiros e tal. Então a gente já implantar, né, algo que já está mais no nosso sangue. E aí, pessoal, quem gerou esse texto para mim foi o ChatGPT. Fiz a seguinte pergunta aqui para ele, ó. De forma resumida, numa estrutura de tópicos, me diga quais processos de negócio podem ser otimizados e impactados positivamente por inovações tecnológicas em empresas que são operadoras de planos de saúde. E como essas inovações podem ser aplicadas? Completíssima a resposta, né, pessoal? Completíssima. Então, é muito bacana a gente fazer esse exercício, né? Quem está aí no dia a dia, quem, né, depois de expediente gosta de fazer aquele estudo, gosta de se aprimorar, se aprofundar, é contagiante a gente começar a futucar e ver o que ele pode trazer para a gente em termos de resultado. E aí reparem, né, uma diferença. Esse outro texto, né? A operadora pode beneficiar de várias inovações. Reparem, né, como ele está apresentado aqui, tá? Em linhas gerais, tem a mesma abordagem, certo? Tem a mesma abordagem. Também foi assinado pelo ChatGPT. Só que eu fiz outra pergunta. A pergunta que eu fiz para esse segundo conjunto de tópicos, né? Em operadora de saúde, quais os processos de negócio podem ser otimizados e impactados positivamente por inovações tecnológicas e como elas podem ser aplicadas? Então, o parágrafo que, se eu não me engano, foi repetido esse último aqui, tem muita semelhança no conteúdo dos demais, só que, principalmente nessa estrutura dos tópicos, a gente vê bastante diferença de conteúdo. Então, nuances na pergunta, palavras ali e tal, então tudo é muito objetivo, né? Então a gente tem realmente, lá no início eu até printei ali o livro que fala do engenheiro de prompt, realmente tem que saber perguntar, e perguntar muito bem, tem que saber como conduzir a inteligência artificial para responder as coisas ao nosso favor, do jeito que a gente quer, né? E aí dando aqui, né, mais alguns passos em relação a possibilidades que a gente tem de inovação na área de saúde. A Apple Watch ela foi avançando aos poucos em relação à medição cardíaca e ela não fez isso sozinha. A gente tem exemplos de ecossistemas de inovação aberta, inclusive aqui no Grupo Unimed. Não sei se todos conhecem, né? A Shelinha, que eu sei que conhece, que a gente até trocou ideia sobre. A gente até se inscreveu no programa de inovação da Unimed, do Grupo Unimed, né? É a Unimed Lab. Então, é um hub de inovação que está juntando diversas startups de vários nichos e especialidades, querendo fazer toda essa interconexão, né, um verdadeiro hub de inovação para o sistema. Então, com aplicações para o sistema. Então, tem centenas de startups participando desse processo e tem se feito ali uma espécie de triagem, né, garimpo e tal, daquelas que têm mais aderência, pensando em projetos para o futuro, tá? Então, é algo que é vivo, tá? Eles têm palestras, encontros, webinars, então é um negócio bacana para quem puder, né, participar e acompanhar. Então você vê que isso está chegando realmente para o nosso sistema também. Temos aí também chegando o Brain Computer Interface, para que a gente tenha aquela velha história né, da mente começar a controlar
e se relacionar com outras coisas, né? Sejam elas físicas, sejam elas comandos, às vezes, para um computador ou para outro equipamento através de APIs. Então, é algo que está, mais uma vez, é algo antigo, mas que vai recebendo potencial de processamento ao longo do tempo, que vai tornando isso um pouco mais acessível, um pouco mais realidade. Tá? Temos ainda o metaverso, que ano passado foi, acho que um assunto que bombou bastante também. Então, ele vai ser cada vez mais usado, principalmente para tratamentos em situações, treinamentos em situações de emergência, tratamento de fobias e tal. A IA generativa, a gente acabou de passar por toda ela aí. Então, ela ajudando, obviamente, ajudando o diagnóstico, pesquisa, sendo uma referência, nunca palavra final, né? Isso é sempre bom falar em qualquer área, seja no desenvolvimento, seja na área financeira, seja na saúde. Temos aí o Zodiacs também, uma ferramenta bacana para reconhecer os padrões dentro de UTIs. A gente teve até alguns casos aí recentes, né, de colegas nossos internados, e a gente repara que, né, o quão significativo é esse tipo de solução para quem está ali internado, né, para a família de quem está internado. Então, você tem um monitoramento 24/7 por câmera, ou seja, você não precisa ter um enfermeiro, você não precisa ter que se preocupar em apertar o botãozinho da emergência para chamar um enfermeiro, para gritar e tal. Então, só de monitorar realmente o paciente, as feições do paciente, ele consegue disparar alertas ali para a equipe. Tem a Sleep Up de insônia, que ela tem tecnologias vestíveis, né? Se você vai vestir, você vai usar, e aquilo vai mandar dados, né, para a inteligência artificial começar a gerar um tratamento, um diagnóstico personalizado, apoiando o médico também no final das contas, porque não é, né, mais uma vez, o objetivo não é que a IA substitua completamente nada, ela vai auxiliar. Então, assim como a gente veio falando aí de copiloto, a IA tem que ser o copiloto para tudo, né? Nunca o piloto, nunca ali é a palavra final em nada, mas é mais uma aplicação bacana que está rolando aí no mercado e que tende a vingar. E agora, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre tudo isso que a gente viu, tecnologicamente é muito bacana a gente ver os avanços e tal, mas e aí? E a sociedade com isso, né? Eu acho que a gente também tem que pensar a tecnologia para a sociedade, né? Frisando aqui algo que eu coloquei ali atrás de um dos vídeos, quando a gente fala que vai ser mais viável, vai ser mais possível a gente programar por voz, o resultado disso é inclusão, né, de pessoas com deficiência que têm a capacidade para fazer desenvolvimento, para trabalhar com programação, mas tem uma deficiência física, né? Você vê o quanto, inclusive, essa tecnologia pode ser. Então, por outro lado, como também foi falado num dos vídeos ali, a inteligência artificial é um grande martelo, é uma grande ferramenta. A gente aqui só passou por exemplos positivos, que a gente vê que realmente vão transformar o negócio, vão transformar a nossa forma de trabalhar. Mas né, se as pessoas começarem a consultar a inteligência artificial, tá, fala, poxa, quero construir uma bomba caseira para explodir um veículo, por exemplo. E aí? Né, hoje, a gente sabe que muitas das coisas, né, digamos, criminosas, né, estão rodando na Dark Web. Estão rodando na Dark Web e tal. Como é que a inteligência artificial vai lidar com isso? Será que ela vai trazer resultados, né, nessa linha? Qual vai ser o limite? E aí vem toda a discussão que a gente já estava até falando aí do Marco Civil da internet, do controle e tal. Como é que a gente controla isso tudo? Então, é uma transformação realmente, acho que, não sei, né, se a nossa geração vai vivenciar de fato essa complexidade que a gente vai ter na sociedade, ou se, né, as gerações de nossos filhos, netos, etc., que vão estar presentes. Então, vou trazer aqui para vocês uns trechinhos também de alguns pensadores para a gente refletir. Essa é uma BMW X6 essa propaganda modelo é pro Paulo, hein? 2023. Nos Estados Unidos, dirigir... Facilita. Não só isso, a vida está Isso. ficando extremamente confortável. Eu não preciso mais começar um texto com uma página em branco. Eu posso
simplesmente conversar com uma inteligência que vai me dando ideias e aí vai fornecendo Então, isso é outros bom. conteúdos. O raciocínio que eu faço cada vez mais, em algum momento do século XX se inventou a calculadora, né? E a calculadora deu uma produtividade muito grande para o ser humano. Nenhum dos livros que eu escrevi sem ter lido outros livros. Sim. Eu não sou, tecnicamente, uma inteligência artificial. Não. Mas o meu modo de operação é assemelhado ao dela. A diferença entre mim e uma inteligência artificial na produção de um texto é a velocidade. Exato. Certo? E a capacidade. Se eu passar 50 anos, todos os dias, lendo Kant, eu conseguirei escrever alguma coisa como se Kant fosse. Mas eu não continuarei não sendo Kant. Claro, e ia demorar muito. Isso. Mas o raciocínio que eu faço é, em algum momento, a gente inventou a calculadora, a humanidade, né? Foi inventado, e isso transformou a nossa produtividade e transformou a relação que o ser humano tem com a matemática e com as contas. A inteligência artificial generativa que está chegando para o grande público, né? Que também é uma bolha, mas é um grande público, né? A tecnologia mais rapidamente adotada da história da humanidade. Faz o que a calculadora fez para a matemática, faz para o texto. Faz para a escrita, para o raciocínio humano ordenado em palavras. Mais um aqui, esse futuro do emprego é bem interessante. É uma das coisas que sempre vem à nossa mente com inovação tecnológica, né? Quem perde emprego com as inovações, quem ganha. Uma abordagem bacana essa aqui. Aqui ele fala de uma datilógrafa, tá, pessoal? Você não acha que essa tecnologia específica faz ela perder o emprego? Não necessariamente, porque todas essas outras não a fizeram perder o emprego. Ela poderá ser uma ditadora, no sentido de ditar o texto. Né? Aqui, só para introduzir, né? Ele estava falando sobre uma datilógrafa lá, né? Do início da profissão, que veio com a datilografia tradicional, depois veio, né, a máquina até digital, depois o computador. Então, ela continuava, né, recebendo aí o salário dela, só mudando ali a tecnologia. Aqui ele está falando agora do que vai acontecer com ela e que ela pode ser uma ditadora, no sentido de ditar, né, para as máquinas outras coisas. Não no sentido autoritário. Né? Ela poderá ser uma elaboradora de perguntas, porque pelo aquilo que é a lógica atual, é necessário fazer perguntas muito bem feitas para você obter resultados muito mais adequados e precisos. Ela poderá ser formada para fazer isso. Né? Não acho que necessariamente se tirará. A gente tem uma profusão de atividades que a tecnologia descartou, mas ela incorporou outros modos também. Eu não tenho essa preocupação. Né? Não é a tecnologia avançada digital dos 30 anos mais recentes que fez com que houvesse um agravamento, né, em algumas circunstâncias de vida ou economias. Em larga escala foi, de novo, algo que nós já falamos um dia, a má distribuição dos bens obtidos com o fruto do trabalho dessa tecnologia. Aqui aí tem sempre uma questão de opinião, né, pessoal? A gente sabe que em alguns casos a gente pode interpretar de uma forma, outra de outra, mas em geral, né, essa é a leitura aí do nosso filósofo Cortella. Para encerrar a participação do Cortella na nossa palestra, mais um shortzinho. Você gostaria de saber como fazer uma renda extra? Mas não é uma coisa à toa, é trabalhando. Mas trabalhando. Eu acho que situações como essa, elas são encantadoras como possibilidade. Eu acho que isso, naquilo que faço, por exemplo, hoje, será algo absolutamente útil para aquilo que eu preciso fazer, tal como o mundo dos buscadores o foi. Eu não me entrego de modo inocente a um site de busca ou a um buscador, porque ele também se equivoca, como eu. Então, eu cruzo fontes. Eu tenho um estofo de conhecimento por conta, né, de estudo que me leva a ter desconfianças, mas eu não descarto de maneira alguma. Tá? Quando alguém diz assim, mas e em breve, eu não sei se nós vamos ter uma conversa sobre tecnologia dentro da Grande Fúria. Deveria, né? Bom, se for, vamos voltar a essa. Isso. E agora o Karnal. Karnal, não sei se quem teve a curiosidade de ver, né, mas foi bem falado aí o teste que ele fez com o ChatGPT. Então, dá uma olhadinha no que ele comentou, né, depois de uma série de testes. Bom, a resposta do Gil é otimista, mas introduz a perspectiva da morte.
O Gil fala, não sei por quanto tempo estaremos aqui, estamos mais próximos do fim, mas é o aqui e agora, aquilo que em filosofia é o hic et nunc, ou seja, a capacidade de pensar este momento e não de fazer projeções para trás ou para frente. Há uma grande sabedoria densa em uma parte da resposta do Gil, que ele diz, não podemos mais nos esconder, nos utilizar através de metáforas de sonhos ou de coisas que antes podiam nos animar, ou como se ele dissesse que a consciência é muito maior. E citando o verso do seu amigo Caetano, ele fala que o homem velho, em homenagem ao pai, é o rei dos animais. Aqui, pessoal, só contextualizando de novo, ele fez a mesma pergunta para o Gilberto Gil e para o ChatGPT. E aqui ele está fazendo uma análise das duas respostas, tá? Ou seja, é uma resposta mais complexa, com mais matizes. Ela não tem compromisso apenas com a positividade. Ela não tem compromisso apenas com esse tom quase panfletário de viva a terceira idade, que está na resposta, por exemplo, da inteligência artificial. Mas é um passo. Vejam como está muito além de uma resposta pronta de enciclopédia. Ainda não é a sutileza de uma grande resposta, mas vamos dar um pouco de dimensão. Eu entrevistei um grande artista, uma grande filósofa e um grande cantor. Eu não entrevistei uma pessoa comum, eu entrevistei pessoas que, por tradição, formação, treinamento técnico, são mais aptos a respostas densas do que a média. Agora, vamos comparar com a ferramenta, se eu pensar para alunos, por exemplo, para pessoas mais comuns, para pessoas mais simples, para pessoas que não têm essa tradição e treinamento de pessoas como o Vic Muniz, como a Scarlett ou como o Gilberto Gil. E aí sim, a resposta da inteligência artificial é muito superior à média. Mas eu peguei aqui nas minhas entrevistas uma média superior a essa média. Então, talvez a inteligência artificial também pudesse pedir um tempo para treinar, para poder falar a mesma coisa que essas pessoas tão brilhantes que me responderam puderam dizer. Pessoal, então vejam que é aquilo que a gente fala sobre os níveis, né? Então, se a gente está falando de mentes brilhantes, acho que foi mais ou menos o que ele colocou, né? Os artistas que são realmente referências em suas áreas e tal, eles ainda, obviamente, vão ter um poder de profundidade em respostas, em análises, em opiniões e tal, que a máquina ainda não chegou, mas quem não garante que elas talvez com mais treinamento, com mais inputs, com mais algoritmos, né, possam realmente chegar num outro nível de reflexão, né? Aqui uma curiosidade legal que ele pergunta para o chat, né, o que ele acha das críticas que ele recebe. O ChatGPT, ou ChatGPT, o que ele diria em uma frase aos seus críticos? Vamos lá. O que você diria aos seus críticos em uma frase? Como ele próprio se defende? Ele diz: acredito que é importante ouvir e considerar as críticas, pois elas podem me ajudar a crescer e tornar-me uma pessoa melhor. Brilhante, quase um diplomata, ou seja, ele não diz nada, ele apenas diz que é importante ouvir as críticas para que ele possa se aperfeiçoar, quando na verdade uma das críticas é se ele deve existir e não se ele deve se aperfeiçoar. Mas a solução dele, bem ao gosto da nossa tradição política de conciliação, ela é uma solução bastante democrática e aberta. Isso lhe assusta? Isso lhe fascina? É uma ocasião para a gente pensar de... E por fim, galera, uma última reflexão do nosso canal aí também. Todas as vezes que houve a quebra de um paradigma tecnológico, ou seja, nós demos um salto através do surgimento de uma nova máquina ou de uma coisa mais complexa, houve resistência. Houve críticas à caneta esferográfica. Os alunos que não utilizassem caneta tinteiro, que obrigava a um desenho mais rebuscado da letra, com a caneta esferográfica deixariam de escrever com tanto cuidado e as letras piorariam. Toda a minha formação de aluno foi de um discurso de professores de exatas contra o uso da calculadora.
A calculadora impediria você aprender a fazer cálculos e assim por diante. Como eu sou ainda mais antiga, eu tenho 41 anos de magistério e 60 anos de vida, eu peguei resistência ao lápis tabuada, aquele lápis que tinha todas as tabuadas de 1 a 10 e que a gente ia apontando e perdendo um pouco das informações. Sempre houve resistência a novidades. Ora, se houver, por exemplo, um projetor de slides, se houver um retroprojetor, se houver um aparelho de DVD, será que os alunos vão ganhar mais ou vão perder mais? Existe em história, desde o século XVIII, uma reação de trabalhadores à tecnologia que a gente chama de movimento ludita. O movimento ludita na Inglaterra era um quebra-quebra de máquinas, porque muitas vezes os operários da nascente Revolução Industrial supunham que estavam desempregados porque havia uma máquina de tecer a vapor, porque havia uma fiadeira volante, porque havia um motor a vapor que substituiria a mão de obra de muitas pessoas. Na verdade, o processo de revolução tecnológica, ele é quase sempre inevitável, ele é quase sempre impossível de ser revertido. Não é porque eu gosto de caneta tinteiro que ela vai permanecer no tempo e no espaço. Não é porque eu fui educado com máquina de escrever, eu que tenho diploma de datilografia, que o computador vai ser barrado. Meu afeto pelo telégrafo não impede que o nome tenha, inclusive, sido banido da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A minha vontade ou a do meu grupo não detém a tecnologia. Se eu sou saudoso de algum sistema antigo, não quer dizer que esse sistema vá ressuscitar. Eu preciso dialogar com essa novidade e passar a pensar criticamente. Afinal, todo novo salto tecnológico beneficia quem, produz o quê e qual o resultado final dessa disruptura? Bom, é isso, galera. Deu aí 53 minutos, né, de apresentação. E é a hora que a gente para dar uma refletida, trocar uma ideia, ver o que vocês acharam, né? Procurei trazer várias pessoas falando para dar esse dinamismo, tal, várias ideias, várias visões diferentes, né? Tem a galera que tem o dom da fala, né? Então acho que é algo bacana, também consegue transmitir bastante ideias, mais claramente. E o que vocês acharam aí da apresentação? Algo curioso, algo que vocês também tenham visto nessa linha para compartilhar com a gente aí também, dar um tempero? Digam aí. Então, olha, queria adicionar aí, né? Estava até conversando com o Alex sobre isso, né? Porque a gente vê muita preocupação hoje em dia, principalmente desenvolvedores, né? Pessoal da área de desenvolvimento, com medo realmente da tecnologia vir a tomar as posições, né? A gente estava conversando justamente isso, que é uma coisa que vai acontecer como sempre aconteceu, né? Algumas posições vão ser extintas, de fato, e novas posições vão surgir, né? Então, acho que a ideia realmente é acompanhar a tecnologia, né, e se adaptar, se reinventar, né? Isso aí é o processo normal, né? Você ilustrou isso aí muito bem na apresentação aí, tá de parabéns aí. Beleza, a gente teve até, Eduardo, até acho que na área de infra, né, há pouco tempo atrás, todo o provisionamento de máquina muito modificado como se fazia antigamente. Provisionamento de recursos, de ambientes. Sim. Hoje, com a nuvem, acho que a nuvem revolucionou demais o mundo de infra, né? Então, são movimentos que vão acontecer inevitavelmente. Daqui a pouco, um robô, de repente, vai estar fazendo todo o provisionamento de maneira automática, só que mediante diretrizes, né? A diretriz tem que vir. Então, tem que ter essa... Como a gente falou, sempre tem o copiloto para ajudar agora, é um copiloto mais ágil, mais inteligente, mais sagaz. Só que o piloto nunca vai se abrir mão do piloto, né? Acho que é por aí. E agora a gente tem banco de dados autônomo, né? Sistemas operacionais autônomos, né? Então, assim, está sendo distribuído para ambas as áreas, né? Então, se adaptar mesmo e acompanhar. Né? Arley, eu ouvi isso há um tempo atrás, né? Professor meu falando, é o choque do futuro, né? A gente tem que se preparar, né? Aí ele deu um exemplo no início do século passado, se passasse um Boeing, né, um avião, para aquelas pessoas, né, que não tinham conhecimento desse assunto. Então, as tecnologias estão evoluindo tão rápido que é um choque, né, que nós estamos tomando. Então, a gente precisa estar preparado, olhar a nível de conceito, qual é o resultado, né, que vai trazer de bom para a gente,
e não se apegar, não ser pragmático, né? Ficar preso no tempo, porque as coisas vão mudar, que eu já falei isso uma vez, que eu ouvi, com você, sem você e apesar de você, entendeu? Vai mudar, entendeu? Então a É gente verdade. tem que se preparar para isso, né? Exatamente. Queira ou não, não tem para onde correr, não. Eu acho que até essa discussão filosófica, né, se vai se parar determinada profissão ou não, acho que, em linhas gerais, a evolução vai ser muito mais evolutivo do que descartar a profissão anterior, né? E como o Júlio disse, a colocação do Karnal e do Ali aí, né? Nós estamos numa fase que não podemos ser os heróis da resistência, né? Então, achar que não vai dar, não é isso, não. Né? Realmente se adaptar e tirar o melhor proveito dessa ferramenta, né? Eu gostei do exemplo do copiloto, mas ainda fico com um frio na barriga se esse copiloto não vai dar licença aí, deixa eu ir dirigindo aí, né? Então, esse é o talvez seja o discurso do momento, né? Mas fica aí a teoria da conspiração da inteligência artificial, né? Ainda presente aí no nosso imaginário, né? Eu acho o Ali está de parabéns, né? Porque trouxe uma coisa que está em voga aí, mas de uma forma muito acessível, né? A sua aplicação, né? Acho que uma das somas que eu poderia lançar aqui, Ali, é imaginar a inteligência artificial aplicada a toda aquela informação que a gente colhe nos prontuários, né? Eu acho que na nossa área de saúde, né? Você ter o histórico de 50 anos da Unimed, né? De todo examezinho de sangue que rolou, todo o comportamento, os procedimentos, né? E aí traçar curvas inteligentes e de tendência, né? Para criar mecanismos de prevenção, acho que isso é possível ser feito, né? E deve estar sendo feito, na verdade, né? Mas é uma aplicação que eu acho fantástica da inteligência artificial para a nossa área de negócio, né? Isso aí. Ela já até é uma realidade em termos técnicos, a dificuldade é a gestão dos dados, a questão da propriedade dos dados. A gente ainda está bem atrasado nessa discussão, né? A Unimed do Brasil mesmo, ela tem um projeto até de colocar em algumas singulares, acaba que você consegue fazer isso em empresas até menores, né, com mais dispostas aí a riscos, né? A gente, pelo tamanho, o risco que a gente corre é sempre muito, muito grande, então... mas tecnicamente já até existem realmente soluções, mas vamos ter que debater muito ainda essa questão dos dados aqui. O Ricardo Douglas está caminhando. Ia Ricardinho. sinalizar. Então, boa tarde a todos. Arley, parabéns pela apresentação, né? E realmente a gente vê um grande potencial, mas dentro disso vem com potencial e um pouco de temor que é natural do ser humano. Mas o que eu trago para a nossa realidade é que quando no início da apresentação teve algo voltado, né, que eu achei bem bacana em relação à inteligência artificial poder fazer tipo uma medição da temperatura da pesquisa de satisfação. Lembrando que toda essa nossa construção como equipe, né, lembrando lá no começo de equipe de alta performance, e eu fiz parte também do EPGTI, e lembro do momento que a gente viveu sobre como ter engajamento nas pesquisas de satisfações, né? Aí o senhor Rodrigo elaborava nossos planos, a gente tinha até ideias de trazer mais o pessoal do RH para próximo, e até chegamos no momento de elaborar cartas para os gestores, né? E agora eu entendo que, imagine o quanto ajudaria a gente se a gente tivesse adesão ao chat GPT nessa época. E acredito que agora ele está aí, né? E pode ajudar a gente porque a pesquisa de satisfação também traz o quanto a gente está performando a nível de equipe. E eu vejo assim um ganho dentro dessa apresentação que você trouxe, Arley, com esse olhar. E eu aposto que o senhor Rodrigo iria usar esse recurso, assim, a nível dos nossos velhos tempos de EPGTI trabalhando lado a lado, que a gente era uma das nossas preocupações, literalmente, a nossa pesquisa de satisfação, ainda como é hoje em dia.
Tá Eu bom? só Eu fico ia com abrir medo de já. perder meu cargo aqui. Aí eu fico pensando também que só iria me substituir pelo chat GPT, com certeza, né? Mas foi muito interessante, Harley, essa apresentação nesse viés, É, o quanto a gente pode usar quando isso aí a eu, nosso favor. quando eu compartilhar ali o material, vão ter os links embutidos, e aquela especificamente da HDI Brasil, ela é muito voltada para os serviços de TI, então ela é bem longa. Realmente eu recomendo todo mundo depois dar uma olhada, né, no podcast inteiro. Realmente ele traz bastante insight ali relacionado à nossa área. Claro que ele fala Bacana. de Porque forma tem um geral, mas tópico lá é que ele voltado fala para a que gente. busca o sentimento. Esse daí ficou aqui martelando na minha cabeça. Como é que ele traduz o sentimento de uma pesquisa de satisfação? Isso é muito legal. Entendeu? E a gente usar isso daí para dentro, né, da nossa equipe para os desafios que há de vir. Beleza? Essa é a minha pergunta. Compartilhar ele aberto, né, para a gente poder Vou mandar o PPT, que aí dá fazer para uma pegar os cópia. links. Como ele foi assinado pelo próprio chat GPT, tá? Então, né, o seu plágio, né, da apresentação, né? Não tem problema compartilhar. Só dois slides ali só, quatro slides ali só. O resto foi curadoria aqui do piloto. Eu tô Só aguardando. Nessa apresentação, tá? Tá tão boa que eu acho que foi a inteligência artificial que conseguiu fazer. Paulo, você quer falar? Quero só dizer duas coisas. Uma que Ricardo Eduardo está muito longe de ser só a equipe de desenvolvimento que tem soluções lá dentro, tá? Então, essa é a primeira coisa, o recado para vocês. E dois, só para contar rapidinho, que ontem tem uma palestra com o Gatti, a Denise Durão fez uma colocação sobre chat GPT, que a resposta do chat GPT foi 70% mais empática do que as respostas dos médicos, numa pesquisa, né, com os pacientes. Então, quer dizer, eles estão indo no comportamento e até a nossa diretoria está antenada nisso, tá bom? Então, só para dar esses dois insights aí. Parabéns, Ali. Excelente, viu? E acho que a curadoria sempre é importante, né? Não adianta nada o chat GPT sem a sua curadoria, viu, seu Rodrigo? O senhor para aí de perturbar o rapaz aí falando que ele está fazendo plágio, tá bom? Valeu, gente. Obrigadão. Parabéns, Ali. Muito bom. Valeu, Obrigada, Paulo. Valeu, pessoal. Parabéns. Muito bom, Arley. Já tô ansiosa para a semana que vem. Não, pode deixar, cara. Pode deixar que aqui a gente vai, aos poucos, trabalhar para ver como é que a gente agrega o chat GPT aí para vocês também, na RH. Está de olho, a gente está de Ótimo. olho. Muito bom. Tá? Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Um abraço aí a todos. Ótimo almoço. Até mais. Valeu, gente. Tchau. Bom almoço aí, pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom almoço. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, pessoal. Valeu.